programa Radar Bionotícias, o João Luiz Nogueira. Ele é técnico de relações com o mercado, um profundo conhecedor do agronegócio. Inclusive, João, o Delmar Kohler, do frigorífico de peixes Kohler, em Ouro Verde do Oeste, está mandando um abraço para você. Prazer tê-lo aqui novamente. Boa noite, João. Boa noite, Tom. Boa noite, Delmar Kohler, né? Grande amigo, uma pessoa especial aí, produtor rural, agroindustrial, né? Das pessoas que industrializa o peixe, né? Esse produto que vai crescer tanto na região, né? Que as demandas, elas tanto no estado crescem, assim como fora do estado, e agora começamos a ser exportadores também desse produto rico aqui para a nossa região, né, que diversifica a pequena propriedade, agrega muito valor. Abraço, Delmar. E um abraço para o Edio, né, que deve estar nos assistindo nesse momento. Sabemos que a recuperação dele está sendo boa e que vai estar no nosso meio aí o mais rápido possível, né? Eu esperava já que o Edio já estivesse, mas é isso aí mesmo, Edio. Devagar, chega, vem firme, né, vem tranquilo, a hora que voltar a trabalhar, sem preocupação nenhuma, sabemos que a tua recuperação é muito boa, e eu recebi essa notícia hoje, estou muito satisfeito. Grande abraço para o Edio. Bom, Delmar, bom, Tom, o negócio é o seguinte, a semana passada eu tinha dito que os preços... Eu primeiro queria fazer um parênteses aqui, porque quando o assunto aqui é sempre milho, soja, trigo, que são os três grãos que está na base da cadeia, de toda a cadeia alimentar, certo? Toda a cadeia alimentar. É a partir daí que se produz rações, é a partir daí que se produz carne, é a partir daí que se produz o leite e os derivados de leite. Então, está na base da cadeia alimentar mundial, milho, trigo e soja. Ainda estou falando ainda sequencial, porque são os três grãos importantíssimos. E o que aconteceu essa semana relativo a esses grãos, a essas commodities, é que o movimento que houve no mercado foi justamente daqueles fundos de investimentos que atuam no mercado e que dão, no certo momento, dão muita liquidez, quer dizer, quando não tem nenhuma novidade que faz com que esses preços subam, os fundos, eles se movimentam, né, compram papéis que são referenciados por essas commodities e os preços reagem, só que nessa semana eles fizeram o que nós chamamos de realização de lucros, os preços chegaram em patamares altíssimos e esses movimentos, normalmente o movimento dos fundos de investimento é em bando. E o que é que aconteceu? Os preços que subiram muito em Chicago cederam essa semana. Lembra que a soja chegou a $14, fechou agora, sexta-feira, a 13, o milho a 5, mas são bem acima da média dos últimos meses. Mas houve isso aí em função da realização de lucros desses fundos de investimento. E esse assunto é um assunto interessante, porque tem um especialista que eu respeito muito, que é o Leônidas Severo, que falou que esse tipo de ação pode enganar as pessoas e fazer com que nós possamos imaginar o seguinte: olha, os preços já começam a cair porque a produção é muito boa, o mercado está vendo que a safra sul-americana é boa, as chuvas voltaram e a produção... E não é nada disso, na verdade. Na verdade, é um movimento técnico que não muda os fundamentos que é de oferta e demanda, que continuam bastante ajustados, os estoques continuam baixos, e aí esse Leônidas Severo, que eu tenho um grande respeito por ele falou uma coisa que eu nunca falei aqui nesse ano todo. Eu falei durante o ano 2020, que eu dizia que os preços iriam subir e acabaram subindo mesmo, né? E às vezes eu encontro com algumas pessoas, até na rua, fala: pô, cara, você falou aquilo e aconteceu, o caso do milho chegar a 75 e tal, e foi por aí. E o Leônidas falou uma palavra chamada racionamento. Olha, se nós não fizermos, devido à demanda que está prevista para o ano 2020, 2021, sobretudo com a retomada
do consumo de milho e soja, uma retomada maior na China, né? Porque os rebanhos da China, metade dos rebanhos de suíno foram praticamente dizimados em virtude da peste suína africana. Mas agora esses rebanhos começam a ser retomados, quer dizer, a China começou a aumentar o rebanho de suíno, a consumir mais produto. Então, eles, por exemplo, estimam importar, a China importar o dobro do milho que importar mais soja do que importou. Então, veja bem, nós vamos ter esse ajustamento de oferta e demanda, deve ser muito maior em 2021. E o que o Leones quis dizer é o seguinte, que nós podemos ser, às vezes, enganados, né, devido a esses movimentos técnicos que tem, como ocorreu essa semana. Então, essa semana, ela foi muito simbólica nesse aspecto, né? Isso acontece no mercado. Quer dizer, existe ainda um quadro de oferta e demanda muito ajustado, significa que os preços estão muito sustentados ainda e vão continuar, e nós não sabemos qual o limite disso, não mudou nada o quadro fundamental, aí surge aquela pergunta, pô, mas como os preços caíram em Chicago essa semana? Caíram em função de movimentos técnicos dos fundos de investimentos. Então, esse é um assunto, né? É bom a gente pautar um assunto por semana para que não se confunda aí a cabeça das pessoas. Mas os fundamentos de oferta e demanda, que dão sustentação aos grãos, e que compromete, na minha opinião, sobretudo hoje, e muito, mas muito mesmo, o custo de produção, sobretudo dos produtores de leite, viu, Tom? Os produtores de leite estão sofrendo, porque o custo da ração aumentou muito, e nós melhoramos a nossa condição de produzir leite aqui na região, né? Hoje eu estive conversando com uma pessoa que é especialista no assunto, eu perguntei para ela o que você atribui essa melhora. A bacia leiteira cresceu em função do quê? A produtividade, ela aumentou, e muita produtividade, porque houve também um investimento tecnológico muito, muito, muito forte. Agora, esses produtores estão passando por momentos difíceis devido a esse custo. O custo dos grãos estão puxando a perna principalmente do produtor de leite, que atinge toda a cadeia, né? Que quando eu falo do que eu falei da base da cadeia, eu estou falando de leite, eu estou falando de todos os derivados de leite. Você pode ver que os preços estão lá em cima, realmente está lá na prateleira do consumidor. E nós vamos viver um 2021, alerta ao Leones, nós devemos racionar o nosso insumo. Qual é o nosso insumo? Milho, soja, trigo, sobretudo milho, o mais importante de todos. Talvez nós tenhamos um ano de 2021 com uma falta maior ainda de milho do que de soja, devido às expectativas de demanda. E veja bem, este é, sem dúvida nenhuma, o grão mais importante, aquele que influencia mais nos custos, no custo da cadeia produtiva. Então, tem algumas frases assim que são duras, né? Mas até vou ler, né? O Leones diz assim: é necessário fazer racionamento. Não vai ter mais soja no mundo para o mercado consumidor e os preços vão subir. Estamos falando do ano 2021. Para quem veio do ano de 2020, quer dizer, para nós já não existe soja do segundo semestre para cá, do segundo semestre de 2020 para cá, a nossa soja foi toda exportada. Então, todo mundo de olho na safra sul-americana, na safra brasileira. Isso aí sim está pautando as ações dos agentes de mercado, inclusive dos fundos de investimento, que realizaram lucros, mas podem ter certeza, logo eles voltam no mercado e voltam comprando papéis que têm referenciados por esses grãos, né? Sobretudo milho e soja, e vão continuar dando suporte. Por quê? Porque os fundamentos são extremamente favoráveis. Então, é bom que o produtor entenda isso, mas é muito bom que quem consome esses produtos entendam isso de uma vez por todas. Nós não podemos brincar com isso. Então, quando ele fala de racionamento, nós temos que ter
né, a nível governamental, inclusive, estratégia para que nós possamos ter esse produto disponível a um custo acessível, sobretudo para os pequenos produtores e principalmente para os produtores de leite, né, que estão pagando, que estão com um custo muito alto e está muito difícil mesmo, Tom. Essa é a mensagem que eu deixo aí para essa semana, né? E provavelmente na próxima semana esse quadro já mude, com certeza já mude, inclusive a ação desses fundos. Então nós temos que pautar os assuntos, senão a cabeça de quem estão nos assistindo se confunde um pouco, né? Então essa semana esses preços mudaram, mas não mudaram em função do que o consumo mudou, né? Que a oferta mudou, muito pelo contrário, a oferta continua ajustada e o suporte para os preços continuam mais fortes do que nunca. É muito bom, para um lado, para quem produz grãos, mas preocupa muito para quem preocupa. Nós temos que nos preocupar muito quem precisa desse produto, desse insumo. Veja bem, estamos falando de insumo, né? Lembra da vacina, que nós não estamos conseguindo trazer insumos para produzir vacina aqui? Nós temos que ter insumos sempre disponível para produzir o produto que vai ser consumido, entendeu? Muito fácil de entender isso, né? E o milho, a soja e o trigo são os insumos básicos da cadeia alimentar, de toda a cadeia alimentar. Não podemos bobear com isso. Um abraço, até a próxima semana, um bom final de semana a todos. Abraço, Edio. Para mim, ó, tô aqui, ó, torcendo para que você esteja conosco aí na próxima semana. Tom, muito obrigado pela oportunidade. Mais informações no site, né, João? Divulguei para nós. Isso. Temos lá o site safrasoestepar.com.br, que está lá para todos acompanharem. Vamos estar atualizando ele aí agora esse final de semana, com essas informações, inclusive. Você é um especialista para palavras sábias, né? Com relação ao agronegócio, show de bola. Obrigado pela sua participação. Está aí na tela, inclusive, né, o site do João Luiz Nogueira, www.safraoestepar.com.br. Um abraço, bom final de semana para você e para toda a família, João. Obrigado, Tom. Para vocês também. Um ótimo final de semana a todos. Muito bem. Show de bola, né? Cara, o João tem um conhecimento realmente espetacular. Todo mundo para ver o comentário do João, para ouvir, para assistir o comentário